Meu nome é Adriano, eu sou professor em Engenharia de Produção da Escola Politécnica e da COP, da UFRJ. Essa breve apresentação busca introduzir alguns conceitos sobre a relação entre estratégia competitiva e inovação e se insere no conjunto de vídeos promovidos pelo NAGE da Universidade de São Paulo. Vamos primeiro visitar alguns conceitos de base em estratégia competitiva, particularmente importantes para considerações sobre a gestão estratégica da tecnologia e da inovação. Destacaremos aqui as contribuições de diferentes autores, que aqui combinados, servirão de base para a construção dessa nossa compreensão básica da discussão de estratégia e tecnologia. Dois conceitos chaves para a gente começar, ao longo de diferentes dois planos de abstração. Um é a estratégia como um modelo de negócio. O outro é a estratégia como uma política guia, uma posição. Bom, pessoal, vamos começar, então, pela discussão de modelo de negócio, que eu acho importante para a gente falar rapidamente aí em relação à estratégia tecnológica. Então, basicamente, essa ideia de modelo de negócio começou a meu juízo, começou com as ideias do Peter Drucker, famoso estudioso de administração, dos papas e da área, já falecido, justamente sobre o que ele via como mantendo um negócio sustentável ao longo do tempo. E ele chamou isso de teoria de um negócio. Para Drucker, a teoria de negócio é aquele arranjo mental parte do empreendedor que concilia a missão que você está cumprindo com o ambiente em que você está, com as competências e capacitações que sustentam a sua missão para bem executar o que você pretende naquele ambiente. Lembrando sempre que essas competências e capacitações dependem do ambiente viabilizá-las ou não. Daí a figura está toda interconectada. Esse modelo essa ideia de teoria de negócio tem duas características interessantes. Uma é que isso é sempre uma hipótese. Você está diante do mundo testando se a sua compreensão de como o seu negócio funciona se materializa ou não. O próprio Drucker formulou desse jeito. É uma hipótese que você testa todo dia. E você possui três dimensões aí. Você tem uma dimensão mercadológica e tecnológica, que é o que você faz, como você faz, para quem você faz. Você tem uma dimensão econômico-financeira, que diz por que você lucraria fazendo aquele negócio, se tiver fins lucrativos, por que você sustentaria se fosse uma organização sem fins lucrativos. E tem uma terceira dimensão, que é social, no sentido de que o negócio ele existe em sociedade, ele serve à sociedade. Ele é longevo porque ele cumpre o papel na organização do tecido econômico e social. Tá? Essa terceira dimensão ela não é comum, não é recorrente nas atuais definições de modelo de negócio. Mas eu acho ela muito importante. Bom, e você tem várias definições de modelo de negócio contemporâneo. Uma delas é o Canvas, ou Canvas de negócios, bolado pelo Alexander Osterwalder. O Osterwalder, ele fez uma tese de doutorado sobre o assunto, acho que vale a pena procurar, está disponível para ser baixado em download, e tem um site que discute modelo de negócio. Essa figura que vocês têm aqui é uma figura ilustrativa do que ele chamou do Canvas, que reúne os elementos de um modelo de negócio. A destacar a proposta de valor, que foi no coração do modelo, que é aquilo que o negócio oferece ao mundo, o segmento-alvo de clientes, que está no cantinho aqui de cá da figura, e o conjunto de coisas que precisam existir para sustentar essa proposta de valor, seja na relação entre a proposta e o cliente, seja naquilo que se referente a atividades, recursos e parcerias que sustentam a proposta. E aqui embaixo você tem justamente a equação econômico-financeira. Qual o volume de receita, como você recebe a receita e a sua estrutura de custos. Tá? Eles se articulam entre si e nos dão uma espécie de metamodelo do que seja o modelo de negócio. Justamente nessa figura aqui, da tese de doutorado, do Osterwalder, e depois publicou posteriormente, a gente tem a ideia de um metamodelo aqui no primeiro plano, ou seja, o que é um modelo de negócio, e o reconhecimento que eu tenho tipos de modelos de negócio. Ou seja, eu tenho tipos de negócio diferentes, para falar mais objetivamente. Então, o fabricante de automóveis vai ter um jeitão. O site de compras coletivas vai ter outro. Eu tenho tipos de modelo de negócio. E no terceiro plano, eu tenho um modelo de negócio específico de cada empresa individual. Então, eu tenho, por exemplo, o modelo da eBay, ou eu tenho o modelo da Dell, ou eu tenho o modelo da Gerdau. Eu tenho modelo de uma empresa concreta, que não é, isso é importante sempre dizer, a empresa real. A empresa real está lá pulsando, trabalhando, segunda a sexta, segunda a sábado. Ela existe, o negócio está acontecendo. O modelo de negócio é uma representação abstrata do que está acontecendo, do que aquela empresa vive. Agora, a gente vai explorar um outro elemento,
que é a ideia de política guia ou de posicionamento. Tá? A gente está tomando aqui a decisão de essa orientação geral que a firma vai seguir como sua estratégia enquanto um posicionamento competitivo, ou seja, uma forma de se posicionar em relação ao ambiente competitivo. Bom, o que é uma estratégia? Né? O cerne de uma estratégia tem uma definição muito feliz do professor Richard Hummelt, que recentemente publicou um livro chamado Estratégia Ruim, Estratégia Boa. Eu gosto muito dessa definição. Segundo o professor Hummelt, o coração de uma estratégia, o cerne dela, é uma composição, primeiro, por um diagnóstico sobre o que está acontecendo, um desafio que a empresa tem que enfrentar. Tá? Ele é uma teoria sobre o que está acontecendo, em que, inclusive, você localiza quais são as possibilidades, as assimetrias que favoreceriam o seu empreendimento. Tá? Num segundo momento, eu tenho justamente a resposta para superar esse desafio, uma política guia, um enunciado geral, uma política geral. E com esse política guia, a gente verifica se as questões levantadas no diagnóstico estão sendo respondidas. Tá? E é interessante que, definida essa política guia, você tem alguns objetivos imediatos para conduzir a ações decorrentes dessa política guia. E justamente o terceiro elemento são essas ações. Uma estratégia não é só o enunciado do que precisa ser feito, mas também as ações, as grandes ações que vão materializar essa estratégia. Então, é muito pedagógico que a gente diga, olha, a estratégia, o seu diagnóstico é a sua política guia, o seu posicionamento, o seu enunciado geral e as ações que você vai empreender para alcançar isso. Só declarar a política guia sem explicitar o diagnóstico, sem dizer quais são as ações, não é uma estratégia. Bom, tendo essa definição, vamos especificar algumas coisinhas no caminho para a nossa ligação com a ideia de estratégia tecnológica. É tradicional a gente falar em posicionamento competitivo. Nos desenhos que estão aqui do lado, a gente tem as ideias lá atrás, de 1980, em torno disso, do professor Michael Porter, que criou quase um linguajar para posicionamento. De um lado, eu tenho as alternativas de você ter uma diferenciação, quer dizer, fazer um produto ou um serviço diferenciado, com uma proposta de valor muito focada em certo público-alvo, ou diferenciada para um segmento mais geral, como um produto premium, uma coisa de maior qualidade, ou competir no baixo custo, você competir procurando ser o produto ou serviço de menor custo na indústria. Ou você pode focar em um nicho, focar em um determinado segmento de mercado bem específico, onde você vai tentar conciliar características diferentes que atendam muito bem aquele nicho. Na figura do lado, tem uma leitura desse mesmo gráfico pelo professor Pankaj Ghemawat, em que ele mostra, olha, esse posicionamento, no fundo, é uma discussão entre equilibrar benefícios para os compradores com os custos para a organização. Esse é o seu posicionamento. E mediado pela competição, em seu sentido amplo, não são só os concorrentes diretos, mas os próprios pressões de fornecedores, pressões de compradores, aí eu vou ter possibilidades de margem de volume e eu vou ter o valor da posição. Tá? Essas figuras se correspondem, elas estão dizendo a mesma coisa. Mas o interessante de pensar dessa forma é que permite a gente construir esse gráfico aqui embaixo, que é uma ilustração interessante para dizer que, olha, para um dado momento de um determinado setor, eu tenho um trade-off, uma possibilidade de opções entre composições de diferenciação e de baixo custo. Veja que aqui embaixo, na abscissa, o baixo custo ele é positivo. Quanto mais longe do vértice aqui do gráfico, menor o custo. Ou seja, a posição 2 é uma posição que tem baixo custo e pouquíssima diferenciação. A posição 1 é uma posição que tem alta diferenciação, mas que tem um custo mais elevado. Tá? Essa figurinha vai ser útil para a gente discutir os conceitos que vêm adiante. Bom, então, como é que eu sustento um posicionamento? Para sustentar um posicionamento, o próprio professor Michael Porter, na sua obra em 1985, Vantagem Competitiva, ele vai propor que você sustenta essa posição através de uma determinada configuração de atividades. Configuração, um conjunto, a forma como a empresa faz as coisas. Tá? E ele organizou essas atividades no que ele chamou de uma cadeia de valor. Então, a gente tem aqui na figura, mais à direita, você tem as atividades
primárias, que são essas em linha aqui, que são as coisas que a empresa faz. Então, ela vai trazer coisas, trazer insumos, trazer informação para dentro da organização, transformar esses insumos, esses inputs, e vai botar para fora, vai distribuir isso através de alguma forma de logística. Tem a atividade de vender, de marketear o produto ou o serviço, e o próprio serviço de pós-venda. E essa atividade aqui em cima são atividades secundárias, atividades de apoio, que são transversais a toda empresa, que inclui não só a infraestrutura da organização, como a parte de gestão de recursos humanos, a parte de pesquisa e desenvolvimento e a parte de compras, que também é transversal à empresa. Observando que essa configuração sustenta o posicionamento, inclusive pela ligação entre as atividades. Os elos dentro da cadeia de valor também são oportunidades de você ter uma configuração específica que sustenta o seu posicionamento. Portanto, aqui no gráfico, aqui embaixo, o que a gente tem é uma dada configuração de atividade sustentando, no caso, a posição P1. Tá certo? Então, essa é a ideia. Eu estou naquela fronteira aqui de trade-offs, eu tenho limites ao que eu posso fazer e essa configuração de atividade está desenhada para sustentar a posição P1. Ela é específica dessa organização. Essas atividades, elas ocorrem acionando recursos, tá? Que nós estamos representando aqui como base de recursos. O que são os recursos? Olha, os recursos podem ser, grosso modo, incluem ativos tangíveis, máquinas, equipamentos, edificações, ou incluem ativos intangíveis, como, por exemplo, a marca ou a reputação que a empresa possui, e alguns ativos tangíveis especiais, que são as habilidades da organização, aquilo que ela aprendeu a fazer, que ela dominou, que aí no jargão da estratégia a gente chama de capacitações. Tá? Então, essa base de recursos, ela justamente sustenta o desempenho da sua configuração. Ora, o que acontece é que, para uma dada posição, eu vou ter a minha cadeia de atividades e essa base de recursos. Veja que essa base de recursos inclui não só aquilo que a empresa possui, que ela tem propriedade jurídica ou que ela tem contratos definidos, mas também aquilo que ela pode acessar com maior ou menor facilidade. Então, se eu tenho um acesso melhor a recursos financeiros, por exemplo, essa facilidade de acessar ou conseguir recursos financeiros mais baratos, certamente é parte da sua base de recursos, ok? Então, para cada posição, eu tenho a configuração de atividade, eu tenho minha base de recursos, respeitando aqui a fronteira. Bom, qual é a questão aqui? É que, uma vez que você tem uma posição competitiva muito forte, muito bem sucedida, a pergunta é se você consegue sustentar essa posição competitiva diante das várias ameaças competitivas que estão à sua volta. E para falar um pouco do resistir às ameaças de sustentabilidade, a gente vai usar uma figura do professor Pankaj Ghemawat. Então, essas são ameaças, por um lado, ao valor agregado, ou seja, aquilo que você está criando entre o espaço que você consegue entre seu preço e seu custo econômico. Eu tenho uma ameaça de imitação. Quer dizer, a sua posição sendo muito boa, pode ser que alguém queira reproduzir o que você está fazendo. E a pergunta é se você tem recursos para resistir a essa ameaça de imitação, coisas que só você possua. Por outro lado, eu posso ser substituído. Lá fora tem alguém concebendo um serviço ou um produto que pode substituir o que eu faço e, portanto, eu vou ter que cobrar um preço menor e, eventualmente, até ser expulso do mercado. Do ponto de vista do valor apropriado, eu tenho duas ameaças. Uma é a parte de folgas, de negligência, que é um sucesso muito forte, abrir espaço para nós nos conformarmos com diversas ineficiências. Muitas empresas passaram por isso. Então, é preciso estar atento, que o sucesso ele envenena, ele abre espaço para ineficiências e parte do valor apropriado se dissipa. Por outro lado, eu tenho uma ameaça de captura. Ou seja, eu posso ter agente lá fora, pode ser um fornecedor, um comprador, que quer capturar, se apropriar de parte do valor que você está criando. Ele vê que você está muito bem e usa o seu poder de barganha para se apropriar do que você está fazendo. E há que pensar como resistir a esse tipo de pressão. Novamente, os recursos serão fundamentais para você ter capacidade de resistir a essas ameaças de captura. Bom, olhando se a posição, em um dado momento, ela fosse sustentável, tivesse que ser revista. Vamos olhar aqui essa ilustração. O que a gente está dizendo aqui é, olha, eu vou ter que recuar da posição P1 para a posição P3. Vou ter que abrir mão de diferenciação e ir aqui para uma posição de menor custo, de baixo custo, como a gente falou. Veja que nesse processo, eu tenho que, eventualmente, reconfigurar minhas atividades e rever a minha base de recursos.
ok? Então, a ideia aqui é que eu vou não só reconfigurar atividades, como eventualmente mexer nos meus recursos. Vou ter que vender alguns ativos, formar gente em outras coisas. Não é nada fácil fazer isso, tá? É difícil você mudar a sua posição competitiva justamente porque você está preso, comprometido com aquela base de recursos e aquela configuração de atividades. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de comprometimento estratégico. Ou seja, na hora que você investiu uma certa configuração de atividade e na hora que você construiu sua base de recursos, isso prende a sua trajetória. E no jargão da estratégia, você está comprometido estrategicamente. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente está num mundo incerto. Eu não sei como o ambiente vai se comportar. Então, como esse slide aqui do lado ilustra, você está lidando com um problema de irreversibilidade, porque você não consegue voltar atrás em várias coisas que você decide, porque está associado ao seu comprometimento estratégico. Ele te prende numa certa trajetória. E isso é difícil quando você está num ambiente de incerteza. Problema, eu não consigo construir uma posição competitiva forte se eu não me mover a tempo de construí-la, porque senão eu vou ficar para trás. E esse é um grande drama da estratégia. Então, eu tenho um posicionamento, se eu for fazer uma boa estratégia, eu tenho que olhar não só o posicionamento, como as condições de sustentabilidade, as condições da propriabilidade e me perguntar se eu devo fazer esse movimento mesmo ou ficar esperando para aprender mais, essa ideia de taxa de aprendizado em relação à sua perda de oportunidade, ou se eu invisto em algum tipo de flexibilidade estratégica. Ou seja, eu gasto mais para poder manter uma latitude de ação. Tá? Seja como for, em estratégia, com ambiente incerto como você tem que pensar como você vai lidar com o erro. Porque todos nós erraremos, dado que a gente não sabe como o futuro vai ser. Entramos, então, na estratégia tecnológica. Veja, aqui é também uma ilustração interessante, só para mostrar que se eu pretendo ou preciso me mover em termos de inovar em produto, inovar em processo ou inovar o meu modelo de negócio, eu tenho que ter uma base tecnológica avançada. E aqui há uma decalagem, um deslocamento no tempo, tá? Então, eu preciso avançar meu estudo, meu conhecimento em tecnologia antes de começar a lançar aquele produto, processo ou negócio. Tá? Daí o azul combinar com azul, o vermelho com vermelho, mas com esse deslocamento no tempo. Então, a minha estratégia tecnológica justamente vai construir as bases de recursos, a reconfiguração de atividades, minhas capacitações, para eu poder competir naquele mercado. As figuras a seguir procuram justamente ilustrar essa ideia. Veja, estou aqui na posição P. Meu investimento em tecnologia, ele não só sustenta a minha posição P, ele reafirma onde eu estou, como também ele está abrindo um potencial para aproveitar oportunidades que venham a surgir. Reparem que aqui a gente já tem um deslocamento da curva da fronteira tecnológica. E é justamente disso que se trata. Se a curva vai se mover, e eu faço parte de quem move a curva, porque eu estou investindo em tecnologia, então eu tenho um leque de oportunidades que eventualmente eu vou aproveitar. Sua estratégia vai dizer, bom, o que é que você está mirando quando investe em tecnologia? Além disso, a gente tem aquele movimento. Eu posso me deslocar para a posição 3, esse movimento seria um movimento defensivo, em que eu me desloco para a posição 3, da posição P1, já pensando no que eu posso fazer no futuro. Essa é uma discussão muito interessante nos últimos anos, pós-crise de 2008, em que eu precisei, em várias organizações, fazer um movimento defensivo, eventualmente até saindo da posição de diferenciação, uma posição de baixo custo, como está ilustrado aqui, mas no processo eu acumulei conhecimentos e capacitações para futuros movimentos em direção à próxima fronteira tecnológica, reconfigurando atividades e mexendo na minha base de recursos. E eu tenho, finalmente, aquela situação em que eu vou sair da posição P1, aqui na figura, para a posição P2, em que aparece uma última questão aqui. Minha base de recursos de configuração está dada em posição P1, vou investir para ir para P2, novos recursos, reconfigurar as atividades, mas eu já tenho que pensar no futuro que vem depois do amanhã, ou seja, no depois do amanhã. Ou seja, eu tenho que ver se a minha flexibilidade estratégica está assegurada nessa estratégia tecnológica que eu estou adotando. Certo? Então, quando me mexo, eu olho não só para onde eu estou indo, mas penso também que se a forma de eu ir assegura possibilidade, latitude de ação mais à frente. Bom, pessoal, em síntese, o que foi que nós vimos nessa aula? No primeiro momento, a gente explorou o conceito de modelo de negócio, a identidade mesmo da que aquele empreendimento está fazendo. No segundo momento, a gente olhou as estratégias, ou seja, a ideia da ação que vai ser conduzida para enfrentar ou superar um determinado desafio colocado no ambiente.
No terceiro momento, a gente pegou o enunciado que guia essa ação e denominou de posicionamento, o posicionamento competitivo, que é essa forma de se relacionar com determinado segmento-alvo ou ao que você queira alcançar no ambiente. Para sustentar esse posicionamento, a gente falou da configuração de atividades, ou seja, como eu me organizo para fazer isso, como é que eu divido minhas atividades, que atividades são essas, o que eu faço dentro, o que eu faço fora, e como eu me desempenho nessas atividades, que a gente chamou de cadeia de valor. Essa cadeia de valor é sustentada por uma base de recursos. Recursos esses que podem ser ativos tangíveis ou ativos intangíveis. Desses ativos intangíveis, minhas habilidades, a gente chama no jargão de capacitações, das minhas habilidades de fazer as coisas. Essa posição, ela sofre ameaças. E é justamente minha base de recursos, minha configuração de atividade, que me protege dessas ameaças competitivas, de imitação, substituição, ou de captura, ou de ficar ineficiente por causa do meu sucesso. A estratégia tecnológica, ela está lá justamente para sustentar o progresso das minhas posições. Ela antecede o que eu vou fazer, ou melhor, ela informa o que eu vou fazer em termos de produto, processo, negócio, pesquisando conhecimento, transformando em tecnologia e sendo incorporado à minha organização. Mas, claro, veja, a estratégia tecnológica, ela não resume tudo que uma organização precisa para montar a sua estratégia. Eu tenho outras estratégias funcionais a serem consideradas. Eu tenho uma estratégia financeira, eu tenho uma estratégia de mercado, eu tenho uma estratégia de recursos humanos, eu tenho uma estratégia de produção. Então, a estratégia tecnológica, embora ela possa ser transversal a essas outras estratégias funcionais e a outras iniciativas estratégicas, ela tem que ser coerente e congruente com todas essas outras estratégias. O que sustenta o seu posicionamento, o que define a sua estratégia competitiva é a articulação entre todo esse conjunto de políticas e iniciativas. Obrigado.